Amados, uma boa tarde para todos os ouvintes, em nome de Jesus. Eu saudo a todos os evangelhos de todo o Brasil e de todo o mundo com a paz do Senhor Jesus. Para todos vocês, amados, que ainda não são evangelho, que ainda não creram no evangelho de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, amados, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do evangelho resplandeça sobre vocês, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amado, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, está escrito que o Deus desse século, Satanás, veio para cegar o entendimento dos incrédulos, para que a luz do evangelho não resplandeça sobre eles. Amado, salvação da sua alma, a sua fé tem que ser unicamente em Deus e Jesus Cristo, como seu único Senhor e Salvador da sua vida, porque foi o próprio Jesus, antes de subir ao céu, deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Amado, aqui nessa mensagem eu já vejo o juízo de Deus para todos aqueles que morrerem sem crer no evangelho de Jesus, sem ser batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados. Condenação. Também, se você ler lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7, está escrito que voava outro anjo no meio do céu com o evangélico eterno para proclamar todas as nações. O evangélico eterno para proclamar todas as nações. Também, se você ler lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São João, capítulo 14, versículo 6, Jesus também ali fala para os seus apóstolos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Amado, ninguém vai a Deus, ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Então, eu como um profeta de Deus, evangelista do Senhor Jesus há 19 anos, conhecedor da palavra do Senhor, eu aconselho a todos vocês que ainda não creram no evangelho de Jesus, que vocês procuram uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês. Aceite Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida, para que você seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, e com isso seu nome será escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que quando você morrer, morra salvo em Cristo Jesus. Amado, também se você ler lá no livro no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 24, versículo 14, também Jesus falou para os seus apóstolos: e quando o evangelho for pregado a toda criatura, será o fim. Então, amado, pelo tempo que o evangelho está sendo anunciado, há 2000 anos que o evangelho está sendo anunciado, existem muitas pessoas que ainda não ouviram o evangélico. Existe sim muitos países aí que não deixam o evangélico entrar, porque esses países comunistas aí não deixam o evangelho entrar. E aqueles que são convertidos ao evangélico, a Jesus, eles matam, perseguem, matam, entendeu? Então não perca tempo, porque a vinda do Senhor Jesus está muito perto. As portas do evangelho vai se fechar, amado. Lá no profeta Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, está escrito que vai haver uma grande fome na terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Amado, vai chegar um tempo que o evangelho vai ser proibido de ser pregado, entendeu? Porque quando o anticristo começar a reinar, ele vai proibir que o evangelho seja pregado, que o evangelho seja anunciado. E vai perseguir todos aqueles que pregam o evangelho e adora a Deus. Ele vai perseguir todos aqueles que adoram a Deus e adoram Jesus, seguem Jesus, pregam o evangelho, vão ser perseguidos, vão ser mortos, entendeu? Porque eles vão queimar as Bíblias, vão fazer de tudo para queimar as Bíblias, para que a palavra do Senhor não chegue até você. Porque Satanás sabe, amado, se você crer no evangelho de Jesus e for batizado, você será salvo. Agora, se você não crer
e não for batizado, você não será salvo. Lá no Evangelho de Jesus, também, segundo escreveu o apóstolo São Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33, também Jesus ali fala para os seus apóstolos: todos aqueles que me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de Deus e dos anjos. E todos aqueles que me negar diante dos homens, eu também negarei diante dos anjos e de Deus. Então, amados, não se envergonhe do Evangelho de Jesus. Venha para o Evangelho, receba Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para que seu nome venha ser escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Porque, amados, se você morrer crendo no Evangelho de Jesus, batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, e receber Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, e viver uma vida nessa terra com Jesus Cristo, quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os anjos de Deus e leva sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso já está salvo e não vai passar pelo juízo final. E vai fazer parte da primeira ressurreição. Agora, se você morrer sem crer no Evangelho de Jesus, sem ser batizado, morrer crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo e mais de escultura, crendo em reencarnação, macumbaria, feitiçaria, bruxaria, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo nessas doutrinas aí, seu nome não será escrito no livro da vida, e quando você morrer, que sua alma sai do seu corpo, vem os demônios e levam sua alma para o inferno, para o Hades, inferno, purgatório, tudo é uma coisa só. Hades, inferno e purgatório é um lugar só, Deus é um lugar só. Esse negócio de você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, vai queimar seus pecados, depois subir para o céu, você vai ser a juízo, mas não é que você vai ser salvo. Porque lá no Apocalipse capítulo 20, versículo 14, está escrito que no Apocalipse 20, versículo 13 e 14, está escrito: e o mar dará conta dos seus mortos, serão julgados, cada um segundo as suas obras. E no versículo 14 está escrito: e a morte e o inferno foram julgados e condenados, lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Então, quem estava no Hades, purgatório e inferno, que é tudo um lugar só, foram julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20, está escrito que Jesus lançou a besta e o falso profeta vivo dentro do lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todos aqueles que não foi achado escrito no livro da vida também foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, seja uma nova criatura em Cristo Jesus. Aí sim, quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, os anjos de Deus levam sua alma para o paraíso. E aí seu nome será escrito no livro da vida. Porque, amados, a salvação da sua alma, você só adquire enquanto está com vida nessa terra. Depois da sua morte não existe mais salvação. Ou você morre salvo ou morre condenado. Porque Jesus não veio pregar o Evangelho para os mortos. Jesus veio pregar o Evangelho para os vivos. A Bíblia diz que Deus não é Deus dos mortos, sim dos vivos. Então você tem que se preparar nessa terra aqui antes de você morrer, para que você venha morrer salvo em Cristo Jesus. Amados, eu quero trazer uma palavra aqui também que vai falar das duas ressurreições. Vai existir duas ressurreições. Vai existir a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. E aqui eu quero orientar você quem vai fazer parte da primeira ressurreição e quem vai fazer parte da segunda ressurreição. Eu espero que você venha fazer parte da primeira ressurreição, entendeu? E para que você venha fazer parte da primeira ressurreição, é necessário que você creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma, seja batizado nas águas para o arrependimento e lavagem dos seus pecados,
para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus. Aí sim, aí você vai fazer parte da primeira ressurreição. Aqui no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1 e 2, está escrito aqui, o profeta Daniel fala assim, ó, Daniel 12, versículo 1 em diante. E naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro da vida, no livro da vida. Versículo 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então aqui o profeta Daniel viu duas ressurreições. Uns que vão ressuscitar para a vida eterna e gozo eterno com Jesus, e outros que vão ressuscitar para a vergonha e desprezo eterno com Satanás e seus anjos, seus demônios. Se você lá em Apocalipse 20, versículo 5 e 6, também fala das duas ressurreições. Apocalipse 20, versículo 5 está escrito, ó. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Quem são os outros mortos que não reviveram? São aqueles que vão fazer parte da segunda ressurreição. Aí no versículo 6 está escrito: bem-aventurado e santos é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos e eternamente. Então, amados, aqui você viu que vai haver duas ressurreições, a primeira e a segunda. A segunda vão ser todos aqueles que vão passar mais 1000 anos depois que Jesus, depois que haver a primeira ressurreição, aí depois vai acontecer o arrebatamento da igreja. Jesus vai arrebatar a igreja, os crentes, todos os crentes que não passaram pela perseguição das bestas, que não foram mortos pelas bestas de Apocalipse 11, versículo 7 e Apocalipse 13. Aí depois que a besta matar todos aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser provado, purificado e embranquecido, depois que as bestas matar todos aqueles que vão ser permitido por Deus para ser mortos, para ser purificado, embranquecido e purificado, como está escrito lá no profeta Daniel, capítulo 11, versículo 35, está escrito que Deus, muitos serão provados, muitos serão entregues para ser provados, purificados e embranquecidos. Também no profeta Daniel, capítulo 12, versículo 10, está escrito que muitos vão ser entregues para ser provados, purificados e embranquecidos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9, 10 e 11, também as almas daqueles que estavam debaixo do altar de Deus, que era no paraíso, debaixo do altar de Deus estavam as almas daqueles que foram mortos. E as almas clamavam ao Senhor e diziam: Senhor, até quando não julgará o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Aí Deus fala para eles: repousai mais um pouco de tempo, e dá uma veste branca a cada um deles, e diz: repousai mais um pouco de tempo, até que teus irmãos e teus conservos sejam mortos como vocês foram também. Então, amados, Apocalipse 7, versículo 14, o apóstolo João, aqui no Apocalipse 7, versículo 14, o apóstolo João vê uma grande multidão que vieram de grande tribulação. Aqui no Apocalipse 7, versículo 13 em diante. E um dos anciões me falou dizendo: estes quem são, vestidos de vestes brancas? Você vê que Deus deu uma veste branca a cada um, né? Aí, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do Cordeiro.
Quer dizer, do profeta Daniel, capítulo 11, versículo 35, está escrito o quê? Que Deus entregou para ser provado, purificado e embranquecidos. Deu Daniel 12, versículo 10 também, Deus entregou a muitos para ser provado, purificado e embranquecido no sangue do Cordeiro. E Apocalipse 20, versículo, e Apocalipse 6, versículo 9, 10 e 11, as almas clamavam o Senhor, Senhor, até quando não julgarão o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Aí Deus fala para aquelas almas que vieram dos mártires. E Deus fala, repousai mais um pouco de tempo, até que teus irmãos e teus conservos também sejam mortos, como vocês foram mortos. Então, amado, eu como evangelista do Senhor Jesus, há 19 anos, conhecedor da palavra do Senhor, eu aconselho a todos vocês que ainda não creram no Evangelho de Jesus, não espere para amanhã o que vocês podem fazer hoje, porque o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. A gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente no dia seguinte, ou daqui 1 hora, 2 horas. O amanhã pertence a Deus. O depois pertence a Deus. A gente só tem consciência do que está vivendo no momento. Eu estou trazendo essa palavra para vocês, para orientar e alertar todos vocês que ainda não creram no Evangelho de Jesus, mas o dia da manhã eu não sei como vai ser minha vida. Uma vez em 2012, eu trabalhava aqui numa firma aqui no Rio de Janeiro, e eu bati o cartão, era 6h15 da noite, e vim embora para casa. Quando foi chegando em casa, já 50 metros da rua que eu moro, uma moto veio desgovernada, subiu a calçada e me atropelou. Na calçada, quebrou minha perna em 2 cantos, a tíbia e o perônio. Quer dizer, levei uma pancada que eu fiquei uns 30 minutos ou mais desacordado. Só acordei quando a SAMU chegou para me socorrer, porque os vizinhos ligaram, o pessoal lá. A pancada foi para a morte, mas Jesus me deu um grande livramento, Quer dizer, se eu tivesse morrido nesse acidente, não tinha nem percebido a morte, porque não vi nada, não senti nada. Foi tão de repente que eu não vi nada. E não senti dor, não senti nada, porque a pancada já me desmaiou, a moto me jogou na parede, com a pancada eu já me desmaiei, fiquei uns 30 minutos lá desacordado, só voltei assim quando a SAMU chegou. Então, amado, não perca tempo, procure uma igreja evangélica mais perto da casa de vocês, entregue a vida de vocês para Jesus, para que o nome de vocês venha a ser escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, que é Jesus, para que quando vocês morra salvo em Cristo Jesus, e que os anjos de Deus levem sua alma para o paraíso. Quem vai para o paraíso depois da sua morte, não vai passar pelo juízo final, vai fazer parte da primeira ressurreição, como está escrito em Apocalipse 20, versículo 6, bem-aventurados e santos são todos aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos eternamente. Agora, em Apocalipse 20, versículo 5, diz, e os outros mortos não reviveram até que acabou os 1000 anos. Porque depois que haver a primeira ressurreição, Jesus vai reinar durante 1000 anos com a sua igreja, com todos aqueles que morreram salvos, com o nome escrito no livro da vida. Jesus vai reinar 1000 anos com os crentes que foram salvos, e todos aqueles que ressuscitaram, fizeram parte da primeira ressurreição. Aí depois de 1000 anos, aí todos os outros mortos que morreram sem crer no Evangelho, sem ser batizados, morreram crendo em religião, seguindo religião, crendo em santo, imagem de escultura, crendo em Buda, Maomé, Chico Xavier, Allan Kardec, crendo em reencarnação, macumbaria, feitiçaria, bruxaria. Essas pessoas que morreram crendo nessas doutrinas e vivendo uma vida de pecado aqui nessa terra,
vão continuar por mais 1000 anos mortos, enterrados. Aí depois de 1000 anos, aí vai haver a segunda ressurreição. E na segunda ressurreição, todos vão passar pelo juízo de Deus. Apocalipse 20, versículo 11, está escrito aqui, ó, o juízo final. Apocalipse 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 13. E deu o mal aos mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Versículo 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Quer dizer, aqui no versículo 14 está escrito aqui, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Quer dizer, quem estava no purgatório, Hades, inferno, que são tudo um lugar só, ele só muda de nome. A Igreja Católica botou para purgatório, mas é inferno, não existe purgatório. Purgatório é inferno, Seol é inferno, Hades é inferno, tudo é o mesmo lugar. Então quem estava no inferno não foram salvos. Esse negócio de você vai morrer, vai passar no fogo do purgatório, vai queimar seus pecados, depois vai subir para o céu. Você vai subir na segunda ressurreição para o juízo final. Mas lá no juízo final, quem estava no inferno não foi salvo, não. Foi julgado e condenado e lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E também no versículo 15 está escrito, ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre também, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 19 está aqui, ó. E vi as bestas, e vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazer guerra, aquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. Versículo 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aí no versículo 21, e os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, amados, aqui a besta e o falso profeta vão ser presos e lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E todos os outros que aceitaram a marca da besta e adoraram a sua imagem vão ser mortos pela espada de Jesus, como está aqui no versículo 21 de Apocalipse 19. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então, amado, aqui nessa passagem aqui, depois que Deus prender a besta e o falso profeta no lago de fogo e enxofre, todos os outros que ficaram na terra foram todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Aí depois disso vem a ira de Deus, vai se acender contra todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. E vão ser mortos todos eles, não vai sobrar ninguém para contar a história. Deus, no mundo antigo, no dilúvio, salvou Noé e sua família, total de 8. Porque Deus ia dar continuidade à sua criação. Agora, em Apocalipse 20, Apocalipse 19, versículo 20, não vai existir mais outra geração, não vai existir outra vida carnal na terra. Essa é a última vida carnal na terra, não existe outra.
Aí vai morrer, mas Deus vai matar todo mundo. Todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem vão morrer como morreram o pessoal do dilúvio. Depois que Noé entrou na arca e Deus eliminou todos aqueles que ficaram para trás, no dilúvio. Morreram todos, não sobrou ninguém. Só aqueles que Deus poupou mesmo, e os peixes do mar, que é seu ambiente natural, eles não iam morrer afogados. Os peixes, as tartarugas, aqueles jacaré, esses que... Mas quem não era das águas, morreu todo mundo. Não sobrou ninguém. Então agora também vai acontecer a mesma coisa, não vai sobrar ninguém para contar a história. Depois que Jesus tirar, a Bíblia diz lá que primeiro vai vir a ressurreição dos mortos. Todos aqueles que morreram em Cristo Jesus vão ressuscitar primeiro e vão se encontrar com Jesus nas nuvens. Depois vem o arrebatamento da igreja, no toque da 7ª trombeta. Quando o anjo tocar a 7ª trombeta, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Aqueles que foram poupados de ser pegos pelas bestas para ser provados, purificados e embranquecidos, vão ressuscitar e vão ser arrebatados sem passar nem pela morte carnal. E vão se encontrar com Jesus nas nuvens. O arrebatamento da igreja só vai acontecer depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Está aqui, ó. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, o arrebatamento da igreja só vai acontecer depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Porque lá em 2 Tessalonicenses fala que primeiro vem a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento da igreja. Se os de Apocalipse 20, versículo 4, que foram degolados pela besta, por não adorar a sua imagem, não receber o carimbo na sua mão e na sua testa, se eles vão fazer parte da primeira ressurreição, então a igreja só vai ser arrebatada depois dos decapitados de Apocalipse 20, versículo 4. Porque primeiro vem a ressurreição dos mortos e depois o arrebatamento da igreja. Só que 98% dos pastores, por não entender o Apocalipse, por não entender a revelação do Apocalipse, eles pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, mas não é verdade. A igreja vai passar pela grande tribulação, sim. Tem aqueles que vão ser poupados de ser pegos pelas bestas para ser provado e purificado. Porque a maioria, 98% dos pastores, usa muito o Apocalipse 3, versículo 10, quando Jesus fala para o apóstolo João, para ele escrever uma carta para a igreja de Filadélfia. Só que na igreja de Filadélfia, no Apocalipse 3, versículo 10, está escrito assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Da hora. Aqui Jesus não está dizendo que vai tirar eles antes da grande tribulação, nem depois. Jesus está dizendo da hora. Então esses crentes que estão de acordo com os crentes da igreja de Filadélfia, que estão com as suas vestes limpas, que estão em santificação, que estão ligados com o Senhor, Deus vai apenas poupar eles, guardar eles, ocultar eles de ser pego pelas bestas para ser provado, purificado e embranquecido. Aí depois que a besta matar todos aqueles que vão ser permitidos por Deus para ser provado, purificado e embranquecido, aí vem a ressurreição dos mortos. As duas testemunhas de Apocalipse 20, as duas testemunhas de Apocalipse 11, versículo 7, que vão pregar o evangelho durante 3 anos e 6 meses lá em Israel. Essas duas testemunhas vão pregar o evangelho durante 3 anos e 6 meses. E a igreja não foi arrebatada, vai presenciar esses 2 profetas de Deus pregando o evangelho lá em Israel durante 3 anos e 6 meses. Depois que esses 2 profetas pregar o evangelho durante 3 anos e 6 meses lá em Israel,
Aí eles vão ser mortos, que a besta que vai subir do abismo, Apocalipse 11, versículo 7, diz que a besta que subiu do abismo fez guerra contra os santos de Deus e matou os 2 profetas de Deus e não permitiu que eles fossem sepultados e deixou os corpos deles durante 3 dias e meio na praça de Jerusalém. Aí depois de 3 dias e meio que ele estava morto na praça e muitos povos zombando, escarnecendo deles, aí veio a voz do céu e para eles falou, sobe para cá. Aí nesse momento que eles subiram, que ressuscitaram e subiram, aí também vai acontecer a ressurreição dos mortos. Aí os mortos vão ressuscitar, entendeu? Juntamente, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, do ladrão da cruz, que lá no Lucas 23, 43, versículo 43, o ladrão que estava na cruz falou, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Jesus falou, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Do ladrão da cruz que morreu salvo em Cristo Jesus, e todos aqueles que morreram salvo em Cristo Jesus, vão ressuscitar primeiro, aí depois vem o arrebatamento da igreja, no toque da 7ª trombeta. Se você ler Apocalipse 14, Apocalipse 11, versículo 14, Apocalipse 11, versículo 14, está escrito aqui, ó. Apocalipse 11, versículo 14, vou ler o 13 aqui. Naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados. Versículo 14, é passado o 2º ai, e eis que o 3º ai cedo virá. Aí no versículo, ainda continua no versículo 15, 14, versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que dizia, o reino do mundo viera a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Então, amado, no toque da 7ª trombeta é que vai acontecer o arrebatamento da igreja. O toque da 7ª trombeta. A trombeta de Deus é a 7ª trombeta. Só que você lê antes do toque da 7ª trombeta, vai vir a abertura dos 7 selos, a igreja não foi arrebatada. Depois do toque dos 7 selos, vai vir o toque das 7ª trombeta. Aí vai vir o toque da 1ª, da 2ª, da 3ª, da 4ª, da 5ª, da 6ª trombeta. E a igreja não foi arrebatada. Só no toque da 7ª trombeta é que a igreja vai ser arrebatada e que vai haver a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. O apóstolo Paulo é bem claro, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51 em diante, o apóstolo Paulo é bem claro, e ele fala assim no versículo 51, eu revelarei um mistério, nem todos morreremos, mas todos serão transformados no abrir e fechar de olhos, no toque da 7ª trombeta. Então o arrebatamento vai ser no toque da 7ª trombeta. Deus, só que os pastores pregam que a igreja não vai passar pela grande tribulação, porque eles estão sem entendimento do livro de Apocalipse. Estão sem entendimento, porque eles quase não pregam o livro de Apocalipse, porque não tem entendimento sobre a profecia, a revelação do livro de Apocalipse. E eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido uma confirmação, porque se já está na hora de as igrejas pregar sobre o Apocalipse. E a resposta do Senhor foi sim. Foi sim que as igrejas têm que começar a pregar sobre o livro de Apocalipse para preparar o povo de Deus para a grande tribulação. Amados, quando Deus poupou Noé do dilúvio, sim, mas Noé fez parte do dilúvio. Apenas Deus mandou Noé construir uma arca para poupar a vida dele do dilúvio. Mas Noé ficou 40 dias nas águas do dilúvio. Sadraque, Meseque e Abednego, eles
Jesus tirou eles da fornalha de fogo, poupou eles de entrar na fornalha de fogo. Não, eles foram jogados dentro da fornalha de fogo. Só que dentro da fornalha de fogo, Jesus deu o livramento a eles. Daniel foi jogado na cova dos leões. Deus poupou dele entrar na cova dos leões? Deus impediu dele entrar na cova dos leões? Não. Mas Deus deu vitória a ele lá dentro da cova dos leões. Porque assim o nome do Senhor seria glorificado. Ele ia entrar lá na cova dos leões e os leões não comer ele. Sadraque, Miseque e Abednego. Deus também permitiu que eles entrassem na fornalha de fogo, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Eles entraram dentro do fogo e o fogo queimou eles? Não. Aí sim o nome do Senhor será glorificado. A mesma coisa, tem aqueles que vão ser poupados de ser pegos pelas bestas, mas não é que eles vão ser tirados antes da perseguição das bestas. Eles vão presenciar toda a perseguição das bestas. Eles vão ficar isolados também, sem poder comprar, sem poder vender, sem poder trabalhar, sem poder tirar dinheiro do banco. Porque, amado, a besta que vai subir da terra com 2 chifres, Apocalipse 13, versículo 11, diz que subiu outra besta da terra com 2 chifres, semelhante a de um cordeiro, e exerceu todo o poder da primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E vai mandar fazer uma estátua da besta que foi ferida e foi curada, para que todo aquele que não adorar a estátua da besta não possa comprar, nem vender, nem trabalhar, nem tirar dinheiro no banco, vai poder fazer nada, vai ficar totalmente isolado das coisas desse mundo. Aí também vai mandar fazer uma marca para colocar na mão ou na testa. Quem se recusar a aceitar a marca da besta na mão ou na testa, também não vai poder comprar, nem vender, nem trabalhar, nem tirar dinheiro no banco, não vai poder fazer nada. Então você vai ficar totalmente isolado das coisas desse mundo. Por exemplo, as pessoas que são aposentadas não vai poder tirar o dinheiro no banco se não receber a marca da besta e não adorar a estátua da besta. Aí a pessoa, se aceitar a marca da besta na mão ou na testa e adorar a estátua da besta, não vai ter mais direito à salvação. Já entregou sua alma para o capeta, para Satanás. Então você aí vai decidir. Você vai decidir, porque se você aceitar a marca da besta, você não tem mais direito à salvação. Se você se curvar diante da estátua da besta, você não tem mais a salvação. Aí o Apocalipse 16 fala sobre as 7 taças da ira de Deus que vai vir sobre a terra para todos aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Apocalipse 16, versículo 2, está escrito que a primeira taça da ira de Deus que foi derramada sobre a terra fez-se uma chaga mais maligna sobre todos os homens, uma chaga mais maligna que não tem doutor e cientista que dê jeito, amados. Porque eles também vão estar contaminados, porque todos aqueles que receberam a marca da besta vão receber essa chaga mais maligna, que não vai ter doutor e cientista que dê jeito. A segunda taça diz que vai cair sobre o mar, e o mar vai se transformar em sangue como de um morto. E toda a alma vivente do mar vai morrer ali. Não vai sobrar um peixinho para contar a história. A terceira taça diz que vai cair sobre os rios de água e as fontes de água doce. E todos os peixes dos rios vão morrer. A água vai se tornar em sangue como sangue de um morto. Como sangue de um morto, quer dizer, as águas do mar vai ficar podre. Porque o sangue de um morto fede, podre. As águas do rio vão ficar podres, cheias de peixes mortos, tanto no mar como nos rios. E a Bíblia diz também que as águas vão se tornar amargas como absinto, e os homens que beberem dessas águas vão morrer. A quarta taça diz que vai cair sobre o sol, e o sol vai queimar o povo da terra com forte calor. Então, amado, não perca tempo, tire suas próprias conclusões, Você acha que vai sobreviver alguém depois dessas 4 taças que vai ser derramada sobre a terra? Sobre as 4, eu estou falando das 4 primeiras taças, mas são 7 taças que vai ser derramada. Só essas 4 primeiras taças, meu amigo, já não vai sobrar ninguém para contar a história. Porque você já pensou, você não... A primeira fez uma chaga mais maligna sobre todos os homens.
A segunda vai ser derramada sobre o mar, e o mar se transformou em sangue, como sangue de um morto. Toda alma vivente do mar morreram. A terceira diz que vai cair sobre os rios de água e as fontes de água doce. Todos os peixes do mar, dos rios e as águas ficaram contaminados. E a quarta diz que vai cair sobre o sol, e o sol vai queimar o povo da terra com fortes calores. Aí você já imaginou? Você com a enfermidade mais maligna, que foi essa chaga mais maligna. Aí você não tem água para beber. Você o mata, não tem um peixe para comer. Está tudo contaminado, tudo morto. Amigo, não tem como sobreviver depois disso. Então vai morrer todo mundo vai ser morto, não vai sobrar ninguém na terra para contar a história. O mundo do Pai acabou no dilúvio, o mundo do Filho nós estamos, agora vem o mundo do Espírito Santo. Aí depois Deus vai fazer novos céus e nova terra, Apocalipse 21. Aí depois que Deus eliminar toda a raça humana da terra, não vai sobrar ninguém. Aí os que fizeram parte da primeira ressurreição, aí vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Aí Jesus fala aqui no capítulo 21 de Apocalipse: um novo céu e nova terra. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Versículo 5. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que eu faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Versículo 7. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Que maravilha! Então, amado, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, porque o dia da manhã não pertence a gente, pertence a Deus. Que você venha aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. Seja batizado nas águas para arrependimento e lavagem dos seus pecados, para que seu nome venha a ser escrito no livro da vida. Creia no Evangelho de Jesus, porque lá no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o apóstolo São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Jesus deu uma ordem aos seus apóstolos e disse para ele: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê no Evangelho e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, amado, aqui nessa mensagem, Jesus está sendo bem radical. Aqui Jesus não está deixando nenhuma outra opção para você seguir qualquer outra doutrina no mundo que não seja o Evangelho. Então não perca tempo, creia no Evangelho de Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, da sua alma, para que seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro de Deus, para que quando você morrer, morra salvo em Cristo Jesus. Porque em Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que todo aquele que não se for achado escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, onde vai estar a besta e o falso profeta. Apocalipse 19, versículo 20. O profeta Daniel, capítulo 12, diz que naquele grande dia se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e salvará todos aqueles que se achar escrito no livro da vida. Então, amados, que seu nome venha a ser escrito no livro da vida,
para que quando você morrer, que sua alma sair do seu corpo, venham os anjos de Deus e levem sua alma para o paraíso. Aí sim, quem vai para o paraíso, depois da sua morte, já está salvo, não vai passar pelo juízo final e vai fazer parte da primeira ressurreição. Eu deixo essa palavra para todos vocês em nome de Jesus, e eu profetizo em nome de Jesus, para todos vocês que ainda não creram no Evangelho de Jesus, que Jesus abra os olhos de todos vocês, para que a luz do Evangelho resplandeça sobre vocês, amados, para que vocês não venham morrer sem a salvação. Amados, meu nome é Paulo Vieira Alves, hoje é dia 30 de março de 2023, eu sou evangélico há 19 anos, eu aceitei a Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador da minha vida, da minha alma, na cidade de Campina Grande, na Paraíba, na Assembleia de Deus ali do bairro do Alto Branco, em novembro de 2003. Em dezembro de 2003 eu vim para o Rio de Janeiro, e há 19 anos que eu estou aqui no Rio de Janeiro como uma nova criatura em Cristo Jesus. Amado, nesses 19 anos de evangélico, a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse eu já li para mais 2 vezes. E o livro de Apocalipse, o livro que fala sobre escatologia, Daniel, Ezequiel, Sofonias, Zacarias, todos os livros que falam sobre escatologia, eu já li para mais de 20 vezes esses livros. Principalmente o livro de Apocalipse foi o que eu mais li. E sempre pedindo confirmação ao Senhor sobre o que eu estava lendo, se era aquilo mesmo que eu estava tendo entendimento e discernimento, e o Senhor sempre me confirmando sim. Quando Deus não confirmava não, eu voltava a ler, a meditar novamente, até vir uma resposta do Senhor. Então, amados, não perca tempo, deu? E também nesses 19 anos, só ali na Central do Brasil, eu já evangelizei para mais de 1.200.000 almas para o reino de Deus. Porque, amado, eu entendi perfeitamente o propósito de Deus de ter enviado seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para nos salvar da condenação eterna, e também da minha chamada e da chamada de cada um, porque Jesus deu uma ordem para todos os apóstolos e de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, essa ordem não é só para os apóstolos daquela época, mas sim para todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Tem essa missão de pregar o Evangelho a todas as criaturas, para que haja salvação, para que as pessoas se convertam dos seus maus caminhos e tenham uma vida com Jesus aqui nessa terra e eternamente. Então eu deixo essa palavra para todos vocês em nome de Jesus, e profetizo também em nome de Jesus que o Espírito do Senhor Jeová venha dos 4 ventos, como está escrito lá em Ezequiel 37, quando Deus manda o profeta profetizar sobre os vales daqueles ossos secos. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a vida de todos vocês que ouvir esse vídeo e ver esse vídeo, que o Espírito do Senhor Jeová venha dos 4 ventos e sopre sobre cada um de vocês, para que vocês tenham vida e vida eterna em nome de Jesus. Amém? Vou terminar esse vídeo em nome de Jesus. Amém?